Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora, você passa a acompanhar o programa de estreia do Sabatina. Participando deste programa na mesa, temos o jornalista Ademir Quintino e também o jornalista Felipe Takashi. Nosso convidado de hoje faz parte da área de comunicação, tem 42 anos e é um ícone na cidade de Cubatão. Estamos falando do nosso amigo Aparecido Barbosa, mais conhecido como Cido Barbosa. Seja bem-vindo e obrigado em ter aceitado o convite e participar deste programa de estreia do Sabatina. Muito obrigado, estamos à disposição. Ademir Quintino. Cido, Aparecido, mas todos na cidade conhecem como Cido Barbosa. Gostaria que você contasse um pouco da tua trajetória. Você começou no rádio. Aliás, praticamente juntos, eu e você. Eu ainda permaneço no rádio, você migrou para a imprensa escrita há cerca de 20 anos. O que o rádio te trouxe de bagagem para que você se tornasse o editor do principal jornal da cidade e é o que está há mais tempo circulando entre os cubatenses, que é o Jornal Acontece? Ademir, uma grata satisfação, né, estar falando com você. Cido Barbosa vem justamente daí, que é nome artístico de rádio, né? Sim. Em 1997, nós tínhamos um projeto de rádio aqui em Cubatão, eu era bem jovenzinho ainda, estava fazendo faculdade, e uma rádio que você teve a oportunidade de participar posteriormente e que tinha uma audiência, né, de grande alcance, programas de grande repercussão aqui na cidade. E eu, nesse projeto, eu vinha cuidar justamente da parte política. Eu tinha um programa que discutia os problemas da cidade, um programa que ele variava das 10 da manhã, ou às vezes 11 horas da manhã, e onde havia uma grande interatividade com o público aqui da cidade. Nós interagíamos muito, procurávamos saber quais eram as demandas, quais eram os problemas, tinha participação ao vivo, e nós fazíamos a ponte entre comunidade e as autoridades na busca de solucionar esses problemas. A 99 FM. A 99 FM. E aí, inclusive, essa rádio era uma rádio comunitária, por incrível que possa parecer. Mas ela tinha um alcance naquela oportunidade que, assim, estrondoso. Eu acho que hoje nós não temos nenhum veículo de comunicação que tenha condições de ter aquele poderio. Até porque hoje, com a internet, você tem uma diversidade muito grande de mídias e de alcances diferentes, diferente daquela época, onde praticamente a cidade parava para ouvir os principais programas daquela oportunidade. E que acabou revelando grandes profissionais que se consolidaram no mercado aqui da região. No teu caso, por exemplo, né, como jornalista esportivo, que, se eu não me engano, a sua primeira participação na rádio, num programa meu, foi como repórter esportivo já. Exato, foi isso mesmo. Uma crônica, né? Então, qual a bagagem que isso te trouxe? Pelo fato de eu cuidar pelo fato de eu cuidar da parte política, da parte de debate, isso me trouxe um aprofundamento muito grande nas relações institucionais com as entidades do município. E como eu já fazia faculdade de comunicação na época e tinha esse conhecimento, depois a rádio acabou deixando de existir, né? E existia já uma demanda, um espaço que eu havia preenchido. Como não havia concessão de rádio, eu não teria aquele espaço em outro veículo qualquer, né? Se eu fosse para uma rádio, por exemplo, quando eu saí de lá, fiz um teste na TV, na Rádio Cultura, se não me engano. Fiquei lá uma semana, 2, tocando música, mas jamais eu teria um espaço para abraçar essa causa aqui, né? De defender a cidade, discutir os problemas da cidade. Então, a alternativa, a contragosto, porque eu era homem de rádio, de televisão, era mestre de cerimônias na época, né? E a alternativa foi buscar parcerias para viabilizar um jornal local na época. Então essa transição foi bastante tranquila, porque os atores eram os mesmos, os parceiros eram os mesmos, os problemas que se discutia na rádio, eu passei a discutir no jornal. Então foi uma transição bastante tranquila, porque o caminho já estava pavimentado naquele momento, quando nós fundamos o Jornal Acontece, em 1999. Olá, Cido. Olá, Márcio. Olá, Ademir. Olá, amigo telespectador da TV Câmara. Você comentou que, à época, o programa de rádio tinha muita audiência, né? A cidade toda parava para ouvir. Hoje, com a difusão da internet, a mudança do procedimento de comunicação, é difícil ter um monopólio assim, de um programa ter tanta audiência. Verdade. E você, como está no jornal
teu jornal acontece desde 1999, já são quase 2 décadas. Como que você imagina o futuro da mídia escrita, da mídia impressa e também da mídia radiofônica ou rádio? Eu não tenho uma opinião formada, porque esse assunto nós profissionais dessa área discutimos muito. Eu responderia para você o que é fato, é imprevisível. Porque com a velocidade das coisas nos últimos tempos, com o avanço da internet, a cada ano nós mudamos a forma de analisar o mercado de comunicação. Uma coisa é certa, o jornalismo impresso, há correntes que defendem, se você for conversar com especialistas de diversos segmentos, então há correntes que defendem a extinção do jornalismo impresso, dizem que ele vai deixar de existir. São céticos com relação à sobrevivência desse tipo de mídia. Outros não, outros já acreditam em sua subsistência. Eu digo que é imprevisível, mas uma coisa que hoje é fato. Já, o jornal precisa se reinventar, né? Porque a gente discute muito isso na redação e a gente vê um equívoco. E os grandes jornais a gente percebe que ainda estão perdidos. Quando você tem um assunto de grande relevância, acontece na noite de hoje um assunto de grande relevância. O jornal impresso vai sair amanhã falando o quê? Porque todo mundo já leu na internet, os próprios veículos já adiantaram o assunto, muitas vezes há exaustão. Então, o jornal, mesmo um jornal diário, ele já começa a circular velho, né? E outra, de repente, aquela manchete que você deu no jornal impresso, quando você pega o jornal para ler, aquilo já mudou, já é outra coisa, e todo mundo já sabe, pelo acesso à internet, principalmente pelas redes sociais, né, que fazem com que as notícias, as informações tenham um alcance muito maior dentro dos núcleos. Então, é realmente, de fato, um momento difícil para toda essa cadeia de comunicação, é um momento de se reinventar. O jornal, principalmente o jornal impresso, ele tem que ter muito para sobreviver a uma marca de credibilidade, né? Porque ainda o forte do jornal impresso hoje, a grande diferença, o que as pesquisas apontam, é o quesito credibilidade. As pessoas, o cidadão comum, quando ele lê algo na internet, ele não tem tanta segurança naquela informação, quanto a informação que tem no veículo impresso, é o que dizem as pesquisas. E eu acho que é a partir desta constatação que os jornais têm que se reinventar para poder subsistirem. Uma outra questão que a gente tem analisado, principalmente os jornais regionais e os jornais menores, ele vai ter que buscar doravante o leitor passivo. Nós ainda temos uma grande demanda no país, infelizmente, né? Muitas pessoas ainda não têm acesso total à informação ou não sabem procurar essa informação, porque a informação está disponível na internet, mas você precisa saber procurar, né? Você precisa ter um certo conhecimento que lhe instigue a procurar pelo caminho certo para você ter aquele determinado tipo de resultado. Então, como nós não temos ainda uma grande audiência capacitada para fazê-lo, resta um grande público de leitor passivo, que é aquele que não busca informação e eu dou a informação para ele. Muitos veículos impressos estão com a tendência de se especializar nesse caminho. Os jornais tendem a se tornar gratuitos, né? Porque há um desestímulo muito grande para a aquisição de comprar um jornal, uma vez que você tem uma vasta oferta na rede mundial, então acaba ficando desinteressante o gasto com o veículo impresso. Então, um jornal, isso estamos falando de futuro, você me perguntou de futuro, um dos caminhos, eu te disse que é imprevisível, mas um dos caminhos a se seguir é se ancorar no quesito credibilidade que o impresso oferece e procurar encontrar principalmente esse leitor passivo, que acho que será o grande nicho do Aravante. Voltando a esse capítulo de rádio, a cidade se valeu de rádios piratas. A década de 2000, os primeiros 5 anos da década de 2000, nós tivemos um grande número de rádios. As rádios piratas não tinham obrigatoriedade, por serem piratas, não tinham obrigatoriedade quanto à potência de transmissão. Então, elas abrangiam a cidade por completo. Perdemos muito com as rádios piratas que deixaram de existir? A comunicação na cidade foi muito prejudicada, Cito? Eu acredito que sim, né? Porque era o espaço que nós tínhamos para a manifestação da cultura local, né?
E com essas rádios ditas piratas, nós acabamos revelando alguns talentos aqui no nosso município. E um amplo espaço para as discussões, para as manifestações culturais, para a pessoa dos bairros poder se manifestar, poder falar. É lógico que, como você falou que não havia uma obrigatoriedade para alcance, também não havia um parâmetro para muitas coisas. Então, ou seja, acabava virando uma bagunça. E é lógico que, evidentemente, isso precisa ser regrado, acho que tudo precisa ser regrado. É uma coisa, e foi um movimento que ele acabou nascendo sem muita organização e sem amparo legal também, evidentemente fadado ao insucesso. Mas esse período a que você refere, eu achei que foi salutar e foi um espaço que não foi ainda ocupado, né? Não foi ocupado. Hoje nós temos aí, com a ascensão do Facebook, principalmente dentro das redes sociais, mais ou menos, poderia fazer um paralelo, né? Mais ou menos essa comunicação comunitária que nós tínhamos, a que você se refere nessa época das rádios comunitárias. Mas naquela época eu acho que nós tivemos a revelação de grandes atores da comunicação, e foi um espaço que infelizmente nós, mesmo com as redes sociais hoje, não preenchemos a contento. Cido, quais são os principais problemas que encontra um editor de jornal, um proprietário de jornal aqui na cidade de Cubatão? Diversos periódicos já passaram e o único que ainda permanece é o seu, há quase 2 décadas. Os maiores problemas são os comerciais, na parte de venda, ou da linha editorial? Quem foi inimigo do rei, de quem está no poder, tem problemas. Quais são os principais problemas que você, particularmente, encontrou e encontra? Muito bem, o Jornal Acontece, ele completará em agosto do ano que vem 17 anos. 17 anos de circulação ininterrupta, que é um feito sem precedente aqui na história de Cubatão, como você acabou de dizer. Então, os jornais aqui, eles nascem e acabam muito rápido, ou não conseguem manter a periodicidade, a circulação, interrompem essa circulação, depois volta com o mesmo nome ou com outro nome, e aí acaba não se sustentando em termos de credibilidade. Eu acho que a credibilidade é o grande problema, né? Porque quando você não tem essa maturidade, quando você não tem um trabalho ininterrupto, evidentemente que as pessoas não acreditam. Então, quando a gente começou com o Jornal Acontece, nós tínhamos esse problema, e eu sempre trabalhei muito escorado em pesquisas, das pessoas não acreditarem. Ela falou, é mais um que vem a serviço de algum grupo político e que depois vai fechar. Isso porque existiram muitos jornais, e isso acontece não só em Cubatão, mas no país inteiro, que eles nascem agregados a um grupo político, dentro de um projeto político, né? Quando aquele objetivo político é alcançado, o veículo deixa de existir porque já atingiu seu objetivo. O objetivo era aquele. Então, é natural essa desconfiança. Com essa desconfiança, o empresário não investe, correto? As agências de publicidade não cadastram o jornal devidamente no seu mailing. Então, o primeiro passo é você subsistir com uma tiragem, com uma circulação ininterrupta para alcançar essa credibilidade. E uma outra questão, que você fez uma pergunta que eu acho que é o que você realmente quer saber. A postura editorial com relação ao poder, né? Que você disse assim, quem é inimigo do rei não sobrevive. De fato, há uma dificuldade muito grande de sobrevivência dos veículos. Isso eu não estou falando de Cubatão, estou falando desde a Globo, né? E a todos os grandes veículos, pequenos veículos. Você, para sobreviver, você precisa, evidentemente, de ter certos alinhamentos. O que acontece em cidades pequenas é que, sabendo disso, muitos veículos, por não ter força e por saber que precisa ser amigo do rei, acabam se entregando ao projeto político. E quando você se entrega ao projeto político, você começa a perder credibilidade, você começa a se tornar escravo daquele projeto político, o projeto político acaba e o veículo acaba. Então, você tem que buscar o equilíbrio.
né? Então nós aprendemos muito com o Jornal Acontece. O Jornal Acontece já teve uma postura séria de oposição aqui na cidade. E quando você vai para a oposição, é o que você falou, quando você não é amigo do rei, você quebra. Realmente, quando nós passamos pela oposição, eu tomei aí uns 20 processos, né? E a gente acabou, graças a Deus, ganhando todos eles. Mas você imagina o que significa você não ter apoio governamental, você ter o poder contra você, tá tomando processo toda hora, e como é que sobrevive, né? Então, isso é uma pergunta que eu me faço até hoje. Como é que eu sobrevivi? Porque realmente foi muito difícil. Mas é com perseverança. Ali, naquele momento, teve um certo momento da história do Jornal Acontece que tinha tudo para fechar, para quebrar. Mas naquele momento eu conduzi aquele projeto e eu talvez pudesse te falar que a fé em Deus naquele momento, a fé em Deus, a convicção daquilo que estava sendo feito, né, o compromisso com aquilo que está sendo feito, foi que nos deu força para superar aquele momento. Então, a gente já tinha alguns anos de estrada. Já provamos para o público que não era mais um jornal a serviço de um projeto qualquer. Era algo que se estabeleceu na cidade. Passamos por essa grande dificuldade, que foi esse embate com o poder. E também o jornal acabou dando uma demonstração de força, né, que não ia quebrar com qualquer coisa. Depois de ter passado por aquele momento tão difícil, não quebraria com qualquer coisa. Então, aí depois dos nossos 10 anos de termos passado por essa experiência, ficou mais fácil, com a empresa consolidada, o jornal procurou buscar outros caminhos. O jornal Acontece hoje não circula só em Cubatão, ele tem raízes em outras cidades. Então, o jornal não é dependente mais, Ademir, de uma corrente só. Mesmo se acontecer do jornal se tornar inimigo do rei, essa relação não será o suficiente para desestabilizar, uma vez que nós construímos uma relação sólida em outras cidades também, junto à iniciativa privada, junto às indústrias. Então, essa diversidade é que acaba dando a sustentação e, é claro, um leitor que lê, né? Enquanto a gente tiver gente que lê o nosso jornal, ele prevalece. Em 2004, o Cido tomou um posicionamento político. Naquele momento, você achou que seria o melhor posicionamento. Os reflexos vieram no ano seguinte. Afinal de contas, a oposição não faturou nas urnas. Isso foi prejudicial, mas isso logo após o nosso intervalo. Daqui a pouco estamos de volta com o segundo bloco de Sabatina com Cido Barbosa. Estamos de volta pela sua TV Câmara com o programa Sabatina. Nessa edição, recebendo o jornalista Cido Barbosa. Cido, antes de irmos para o intervalo, eu questionei a respeito do posicionamento de 2004, onde você tomou um posicionamento e as urnas mostraram que a população realmente queria manter a sequência do poder. Quais foram os problemas enfrentados por Cido e se arrependeu daquela escolha? Olha, em termos de aprendizado, foi satisfatório. Eu não tenho nenhum arrependimento com relação ao que aconteceu naquele momento. Hoje faria diferente, mas pela maturidade que não existia naquele momento. Então, para a gente entender melhor essa história, o eleitor, ele é muito conservador. Está mudando um pouco agora, mas em 2004 era bem mais conservador. Então, ele não mudava. Era difícil, né, mudar. Muito medo de mudar. Tanto é que, viu, Ademir, na rádio nós pautávamos, e o motivo do sucesso da rádio, isso em 97, 98, que Cubatão, vocês lembram, estava cansado do revezamento Ney Passarelli. Verdade. Vocês lembram disso? Ninguém aguentava mais. Mas como o eleitor é conservador, chegava na urna, mantinha. Mas a insatisfação era generalizada. E nós levantamos essa bandeira e começamos a construir um novo momento político da cidade, né, em busca de novas lideranças. Foi quando esse projeto, esse discurso, teve um êxito, acabou tendo êxito com a ascensão do Clermont, em 2000. Então, quebrou o revezamento Ney Serra Passarelli. Para mim, não foi uma vitória política, mas foi uma vitória ideológica,
todos nós queríamos quebrar aquele revezamento, é como retomar, como se significasse retomar a cidade. Só que não foi satisfatório aquele primeiro mandato, então existia uma rejeição muito grande, não foi satisfatório, e o jornal, por esse e por outros motivos, acabou tomando um caminho de trazer a uma nova liderança. Nós entendíamos naquele momento que o Clermont fez a parte dele. Ele foi o quê? A ruptura, e simbolizava um recomeço, né? A pavimentação do novo caminho. Agora vamos trazer a molecada nossa aqui para administrar a cidade. E aí fomos para a reeleição do Clermont e o jornal tomou uma posição muito clara de oposição, de mostrar os demandos. E aí nós ainda não tínhamos a maturidade, nós ainda acreditávamos naquele momento que poderia consertar o mundo. Não que hoje eu não acredite mais, né? Mas hoje a gente vê a situação de uma forma muito mais contextual. Então, aquela convicção, aquela força de querer mudar, de querer transformar, de querer acabar com a corrupção, de querer acabar com a sujeira, e muitas vezes uma postura até um pouco inocente, mas muito verdadeira, né? E acho que isso que nos fortaleceu muito. E aí, tinha até os nomes na época, como Ivaniel, Wagner Moura, ou, se não me engano, Fábio Inácio. Todo esse pessoal teve uma acolhida, muito embora não tivesse nenhum poder de fogo financeiramente, nenhum poder de patrocínio, e o jornal tivesse dificuldade para subsistir, mas esse pessoal todo teve uma acolhida muito grande, espaço democrático muito amplo para a cidade. Mas só que o grupo do então prefeito, e o então prefeito, evidentemente, não teve essa leitura mais ampla. Então, o jornal foi taxado como inimigo mesmo, né, naquele momento. E com a reeleição, o que significaria para muitos o insucesso do nosso projeto, aí nós começamos a ter problemas sérios, inclusive com ações na justiça, só que aí o jornal não baixou o tom, né? Ao contrário, o jornal elevou o tom. Na realidade, a gente acabou entrando numa briga política. Só que tem um detalhe, nós tínhamos audiência, as pessoas liam o jornal, aprovavam aquela postura e isso nos fortalecia muito. E o jornal, embora assumisse uma postura contundente de oposição, não era uma posição, não era uma situação de palanque. A linha editorial era muito definida e calcada em cima de fatos concretos. Se o jornal não tinha nada negativo para falar, não falava. Quando o jornal apontava algo negativo, tinha prova. É por isso que nós tomamos 20 processos e ganhamos todos. Então, essa fundamentação foi importante para a sobrevivência do veículo, e isso foi amadurecendo. Eu tive problemas seríssimos com o prefeito, mas depois nós fizemos as pazes logo para o final do mandato dele, e hoje eu tenho um carinho muito especial pelo prefeito Clermont, e eu sei que ele tem um carinho muito especial por mim. Então, depois disso nós nos encontramos e brincamos, e entendemos o quanto faltou amadurecimento de ambas as partes. Fortaleceu você comercialmente o fato de repente, um parceiro com o poder público fechar as portas e você buscar outros caminhos de sobrevivência? Muito bem. Um aspecto é esse, né? Eu vejo dois viés. Um aspecto é esse, a gente teve que se virar para sobreviver. Então a gente trouxe... Oi? Criou anticorpos. Criou anticorpos. E a gente foi buscar isso aqui nos braços da comunidade mesmo. Então, nós temos até hoje um comercial relativamente forte dentro do Jornal Acontece, o comércio que nos apoia. Nós fomos procurar outras cidades também, numa tentativa de sobreviver com o veículo. E nesse período da minha vida, a dedicação era 24 horas, porque eu estava o tempo inteiro trabalhando, e quando estava dormindo, estava sonhando com o assunto, né? Para que a gente pudesse passar por aquela turbulência. Então, isso também serviu em termos de credibilidade, porque quem tinha alguma desconfiança com relação à sobrevivência do veículo, viu que não era tão fácil assim desestabilizar. Passada essa fase, então, o que eu considero mais importante foi o respeito que o Jornal Acontece acabou adquirindo, né, em termos de fincar as suas raízes, e as pessoas e as entidades e o poder olhar dessa forma. Cido, 36.000 votos, 36.001 votos do Clermont naquela eleição em 2004. Se somados, os votos da oposição superavam os votos do Dr. Clermont.
um posicionamento errado ou, na verdade, as composições que não foram feitas a contento? Olha, a gente entra na seara política e é muito complicado, porque eu falava no começo do posicionamento do eleitor, que ele não muda, não é? Hoje nós temos alguns avanços com o acesso, com a ascensão da internet, com as redes sociais, as pessoas estão com a mente mais aberta. Mas naquela época, então, o eleitorado era muito conservador. E depois vem a questão do poderio econômico, né? Eu vou dizer uma coisa para você, até hoje funciona assim. Já mudou muito, mas naquela época, então, o eleitor vota em quem vai ganhar. Então você tem uma influência muito grande do poder econômico. E nós temos umas pesquisas aí, que eu vou te falar um negócio. Por exemplo, na última eleição em São Vicente, as pesquisas indicavam uma derrota de 10% do candidato Billy. Até mais, né? Ou até mais do que isso. E vejam como que é o poder econômico. E nós sabíamos que não, nós sabíamos que a rejeição ao grupo do então prefeito Márcio França à época era muito grande e que o Billy já estava na frente. Era o Tércio, não era? Era o Tércio. Mas o Cido está se referindo porque era o grupo Sim, do Márcio França que elegeu o sucessor por mais 8 anos. E colocaria o filho na sucessão. Então você veja que nós, naquele momento, a revolta era tão grande que o eleitor não pendeu. Eu não vou votar em quem ganha, eu não vou votar nesse grupo político. Ele já havia feito uma opção. Mas por muitos anos, essas pesquisas tendenciosas, elas influenciaram o eleitorado. Então o que aconteceu naquela reeleição do Clermont não foi uma aprovação, foi uma questão conjuntural, uma questão econômica. Mas os votos somados dos oposicionistas superavam os 36.001 votos do Clermont naquela época. Então, ainda assim, mas quem se destacou? Né? Eu não estava a fim de votar em Clermont, ia votar em quem? Quem capitalizou o voto da oposição? Foi diluído pelos não tinham, cara, eu não quero esse. Ele vai ganhar, mas eu não quero ele. Eu vou votar no outro que faz frente a ele. Quem era o outro? Né? Então, tinham vários outros. Né? Isso se perdeu no processo, ninguém capitalizou essa demanda política. Então, não houve concorrente. Nós tínhamos o Ney Serra embaçando, lembra? Que era o candidato. Não era. Que era o candidato mais forte, que era o preferido. E né, o vice dele era o filho do ex-prefeito Passarelli. Júnior Passarelli. Então, uma composição que não deu certo também, uma composição... onde o Ney Serra e o pai... Que o eleitor não entendeu. Se enfrentaram a vida toda e, de repente, o filho de um deles, vice do outro. E o PT fez 8.000 votos, sem campanha, fez 8.000 votos. Porque você perceba uma coisa, as equipes do Ney e do Passarelli, elas se engalfinharam, tinha gente que se odiava. Durante 20 o secretário de um que odiava o secretário do outro. Não sentavam à mesma mesa. Como é que eu ponho esse povo hoje para pedir voto para o mesmo projeto político? Então ficou difícil do eleitor entender isso e a questão da inegibilidade do Ney Serra. Então ele ficou embaçando, entenda o que aconteceu, ele ficou embaçando, essa é a palavra clara ali, dentro do processo político, e não permitiu que um outro nome, que poderia ser o Fabinácio à época, ou a dobradinha do Ivaniel com o Moura, né, não permitiu que um outro grupo político capitalizasse esses votos de insatisfação com o poder. Então nós fomos para a eleição, aí com os números mostrando a reeleição muito confortável, aí Maria vai com as outras, e nós de fato não tivemos uma situação de oposição, como aconteceu, por exemplo, aqui no Guarujá. O povo não queria mais o Farid, fato idêntico ao que aconteceu em São Vicente. E a Antonieta, ela capitalizou toda essa demanda política de oposição no decorrer da campanha, né? Nós não tivemos esse episódio em 2004 em Cubatão, principalmente por causa da questão desse entrave, que foi o Ney Serra, que ficou ali, o povo na expectativa de votar nele, e não pôde votar nele, e não apareceu nenhuma outra candidatura a tempo de se contrapor, de haver um debate político. Né? Não houve, você lembra, 2004? Não houve um debate político, não houve condições de construir um cenário que propiciasse um debate político para oferecer ao eleitor essa possibilidade de escolha. Na sua opinião, é difícil o diálogo oposicionista entre os opositores a um governo? É difícil esse diálogo? A feira das vaidades?
Ainda, isso se ou a repete. fogueira das vaidades. E isso, a nossa peculiaridade aqui de não termos segundo turno complica ainda um pouco mais a situação. Mas desde que eu me conheço por gente, justamente o que você está falando, né? A guerra de vaidades, ela prevalece. E isso vem se repetindo, porque infelizmente, né, o interesse político-partidário, o interesse pessoal, a vaidade de grupo, a fome do poder, infelizmente, ela acaba se sobrepondo à questão ideológica e à questão de conjuntural de política para você representar uma comunidade. Então, aí você vai tendo vários grupos, o que é extremamente salutar num processo que tem o segundo turno, né, que você traz à baila todas as ideologias, todos os grupos políticos, e aí duas correntes vão para o segundo turno, e lá você adequa esses discursos e vai formando o seu grupo político. Numa cidade de primeiro turno, não. Nós teríamos que ter, na cidade de um turno só, nós teríamos que ter essa maturidade para antecipar, né, o segundo turno, para fazer essas composições. Mas eu sou cético com relação a isso, porque não com relação propriamente a Cubatão, mas a gente vê isso acontecer nas cidades vizinhas e em todo o país. Infelizmente, é um problema de amadurecimento político que nós não atingimos ainda. Cido, você falou sobre dois casos famosos de rejeição, um em São Vicente e um do Guarujá. Você mesmo disse que o eleitor, aos seus olhos, ele é conservador. Ele só não é conservador em situações extremas. Cubatão, no próximo ano, vive um ano eleitoral que cria expectativa. Esse governo, ele segue a linha desses dois citados, do Tércio em São Vicente e o do Farid no Guarujá, ou não? Se aqui em Cubatão nós tivermos um grupo capaz de capitalizar essa rejeição, sim. Se nós não tivermos um grupo capaz de capitalizar essa rejeição, não. Porque justamente essa pluralidade, né, essa excessiva oferta de produtos políticos, esse fatiamento de mercado, diríamos assim, dentro da conjuntura política, ela quebra um pouco essa questão que você colocou. Então, nós teremos uma situação muito peculiar em Cubatão o ano que vem. Eu acho que uma situação diferente e que não nos permite fazer analogias por causa dessa peculiaridade. E principalmente pelo fato de Cubatão ter um turno só. Como não há o amadurecimento, realmente eu não enxergo dessa forma, posso estar equivocado, não há o amadurecimento nesse sentido das correntes oposicionistas, até porque eu tenho conversado em bastidores e elas se divergem muito, não falam a mesma língua. Um déjà vu de 2004? Muito bem. Olha, eu vou dizer a você que essa eleição do ano que vem é bastante peculiar. Ela tem no meu entendimento de hoje, né? Porque você sabe que a política é muito dinâmica. Mas no meu entendimento, ela terá as suas peculiaridades, ela será própria, ela será muito disputada, inclusive com a presença do governo, apesar de suas dificuldades, apesar da rejeição que nós conhecemos, que é bastante significativa, o governo participa numa eleição em disputa e a oposição participa com pelo menos, que eu não quero adiantar agora, porque não vem ao caso, mas participa pelo menos com 2 ou 3 grupos políticos com poder de chegada. 4 grupos podem acabar aparecendo nessa composição. Nós temos os desafetos ao governo atual, que vão buscar na oposição um nome para que possa escolher como sendo o seu futuro governante. Podemos ver aí uma reprise de 2004? É o que eu falei, a eleição do ano que vem será muito peculiar, inclusive podendo haver a reprise, por que não? Mas ela é muito peculiar e ela se repete, aproveitando o gancho que você está falando, inclusive nomes similares, né?
porque nós temos, eu acho que eu posso citar os nomes aqui, não sei se tem alguma restrição. Mas nós temos aí, ao que se promete, pelo menos 3 nomes de 2004, que é o professor Fabinas, que foi o 3º colocado, que era na época um candidato de oposição pelo PT, e é um candidato que eu acho que, se for, né, um pré-candidato, dos nomes dentro do é um dos poucos que se mantém em coerência, né? Independente do mérito, aqui não estou fazendo análise de mérito, mas o que ele dizia em 2004, em termos de bandeira partidária, embora seja governista hoje, é a mesma bandeira. E a gente tem o Wagner Moura, que à época era uma força, embora tenha composto com o João Ivaniel de vice, ele simbolizava uma corrente de renovação, corrente política naquele momento, e o próprio João Ivaniel, que está agora no PDT e é pré-candidato pelo PDT e é um dos possíveis nomes aí. Mas nós teremos a peculiaridade seguinte, porque eu não vejo acontecer a supremacia governista, eu não vejo mais essa possibilidade. Porque o que houve em 2004 foi uma supremacia governista ante a desestabilização das correntes de oposição. Entende? Foi porque todo mundo viu o poder de perto? Na questão, naquele momento, o Ney Serra teve, no meu entendimento, um papel preponderante naquele momento. E pode exercer nessa também. Eu não acredito mais. Porque o povo hoje ele já tem a condição de fazer uma leitura. Né? Se você tomou um cascudo em 2000, 2004, 2008, vai ficar tomando o resto da vida repetindo a mesma novela, chega uma hora que o eleitor ele também tem um pouco de discernimento. Né? Então, embora o Ney possa ser uma peça, caso ele venha disputar a eleição, não o subestimem, ele possa ser uma peça de desestabilização, mas não há como se comparar com 2004. Em 2004 ele tinha acabado de sair do poder, o povo estava insatisfeito. Era um nome fresco, né? Era um nome fresco, como diz o nosso amigo. O povo estava insatisfeito com o atual governo, queria ele de volta e achava que ele era candidato. Hoje, não, ele não tem mais essa figura, e não vejo, e nem tem ele, nem tem o Ney, e eu não estou vendo nenhum fator de desestabilização, como foi o Ney em 2004, eu não vejo nenhum fator com esse poder de desestabilização para o ano que vem. Então, o que existe, de fato, é um governo que vai colocar força para fazer o seu sucessor. Isso é fato. O que existe, de fato, é uma rejeição alta que vai querer tirar o governo. E que essa rejeição que vai se diluir dentro de correntes expressivas. Você me falou, vê a viabilidade de 4 nomes, e eu acredito nessa viabilidade de 4 nomes, mas eu acredito assim que pelo menos dois chegam com poder de disputa na urna. Polarizar. Né? Então, nós não teremos, dificilmente, eu não vejo a possibilidade de nós termos a polarização do governo com uma força oposicionista. Nós teremos pelo menos um governo com pelo menos 2 forças oposicionistas, correntes diferentes, posturas ideológicas diferentes, e que nos permitirá assistir uma grande disputa no ano que vem em Cubatão. E o governo poderá ter apenas um candidato ou pode-se ter mais uma ou 2 vertentes? O governo, no meu entendimento, eu não tenho conhecimento de causa, mas certamente terá um candidato apenas. Né? Tudo o que acontece antes é ensaio, né? É correlação de forças. Então, você angaria grupos políticos, de repente, o governo até patrocine mais que uma candidatura para angariar poder político, grupos políticos, e para haver uma fusão governista. Evidentemente, o governo deve vir com um nome só e com força. Estamos no Sabatina, nesse segundo bloco, entrevistando nesse bate-papo com Cido Barbosa. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Ponto de Vista, recebendo o jornalista Cido Barbosa. Na sequência de perguntas, vamos agora a Ademir Quintino. Cido, gostando ou odiando, ultimamente, por tudo que aconteceu no país, mais ódio do que amor, o PT ainda é uma força no país. Na cidade,
segundo os analistas, ele já sai de 8 a 10 mil votos por aqueles que são partidários a essa sigla vermelha. Você acredita que com a fragmentação desses candidatos que nós falamos no bloco anterior, podemos ter aí 5, 6 nomes? Posso citar aqui 6, 7 nomes tranquilo de pré-candidatos a prefeito de Cubatão: Geraldo Guedes, Ivaniel, Ademário, Wagner Moura, Pedro de Sá, sem fazer força. Você acredita que com essa fragmentação, muitos candidatos, o PT, apesar da última avaliação estar com números bem baixos, ainda pode permanecer no poder da cidade? Ou isso é uma utopia, na tua opinião? Olha, eu faço uma análise que é minha mesmo, não é baseada em estudos, não é baseada em dados, é simplesmente uma opinião pessoal. O PT, ele está sofrendo duros golpes e ele vai encolher inevitavelmente nas próximas eleições. Esta é a minha análise. Mas o golpe mais duro que sofrerá o Partido dos Trabalhadores será em proporções maiores, principalmente em cidades de segundo turno, onde ele necessitará de metade dos votos mais um para se reeleger, para alcançar o poder, dependendo de qual for a conjuntura da cidade. Então, na minha análise, esse golpe e esse encolhimento, ele se dará mais a nível de cidades de segundo turno. Mais em metrópoles. E cidades de segundo turno, nós temos algumas cidades aqui da região, como Guarujá, que tem segundo turno, além de Santos, né, que é a capital aqui da metrópole. Então, na cidade de segundo turno vai ficar difícil com essa rejeição, né, com esses duros golpes que o partido vê, se a situação continuar dessa forma. Mas nas cidades pequenas, né, nas cidades de um turno só, onde não há necessidade de 50% dos votos para ganhar, o partido tem a mesma chance de ganhar como qualquer outro, tendo um bom nome, tendo uma boa campanha, porque não precisará de 50% do voto. Se ele tiver uma força política, se tiver tiver poder econômico, se tiver poder de campanha, ele vai disputar, porque nessas cidades é possível ganhar, cidades que não têm segundo turno, é possível ganhar a eleição com 30% dos votos. E se você tem um prefeito disputando reeleição ou um prefeito indicando o sucessor de fato, né? Porque existe muito prefeito que indica para dizer que indicou. Mas nas cidades que você tem prefeito disputando reeleição e cidades que você tem a máquina a serviço de uma candidatura petista que não tenha segundo turno, eu não vejo essa questão do desgaste petista influenciar diretamente no resultado. Cido, aqui na Câmara nós temos, nessa legislatura, 4 pré-candidatos a prefeito. Nós temos o Doda, do PSB, o Dinho, do Solidariedade, o Ademário, do PSDB, além do Wagner Moura, que era do PT, hoje está no PMDB, inclusive o PT tem um interesse em tirar o seu mandato. Na sua opinião, desses 4 nomes, qual está mais próximo ou tem mais chances de assumir a cadeira da prefeitura em 2017? Olha, se eu tivesse essa resposta, eu daria. Não tenho nenhum problema, não teria nenhum problema em fazê-lo. O problema é que eu não tenho. Primeiro, porque está muito cedo. Nós, com essa questão da janela partidária que foi para março, inviabilizou essa resposta, porque as composições, elas acontecerão em março. Então, se você me fizesse essa pergunta 1 ano atrás, eu diria que era o Ademário. Se você me fizesse essa pergunta alguns meses atrás, eu diria que é Wagner Moura. Se alguém conseguir me convencer de que Doda e Dinho vão continuar juntos, com o trabalho consolidado até o dia da eleição, eu diria para você que seria a dupla mais preparada para chegar lá. Mas tudo isso são conjecturas, não há nada de concreto nesse contexto todo. O que me parece, nesse momento, não é uma resposta definitiva, porque todos nós temos a consciência que a política é dinâmica, é como uma nuvem que está aqui hoje e amanhã está lá do outro lado. Então, hoje nós teríamos o Ademário
pela questão de estar ligado ao governo do Estado, o PSDB vai fazer um estrago grande na Baixada na próxima eleição, né? Vai dominar aqui o cenário da Baixada, essa é uma realidade. Oi? Vai turbinar as campanhas. Olha, eu não sei se irá turbinar, porque depende como é que vai ser a briga lá em São Paulo. Mas é fato que nós estamos vendo uma situação muito cômoda do PSDB, né? Cômoda e em alguns casos cômoda, como em Santos, como na Praia Grande, e em outros casos bastante favorável. Então, nesse viés se encaixa aqui o Ademário, que é uma candidatura extremamente viável. O Wagner Moura é um nome novo, é um nome que está muito bem posicionado, é uma candidatura extremamente viável. E o Doda e Dinho, eles, nesse momento, parece que, até onde eu sei, ainda se anuncia que estão caminhando juntos. Esses dois nomes juntos, não se pode subestimar de forma alguma, geraria uma candidatura viável, né? Então não dá para dizer qual deles estaria nesse momento em melhor condições e vantagens, porque no meu entender realmente nenhum deles está. Todos são viáveis para o pleito. Voltando à história do Acontece, esses anos de jornal impresso, gostaria que você destacasse aí, dentre as várias chamadas de capa, dentre os vários destaques de primeira página, o que você teria aí de boas lembranças, ou então de fortes recordações das suas chamadas de capa? Pode ser Clermont manda descer o cacete no povo? Uma delas, né? Mais 4 anos para a cura. Acho que as manchetes, agora na reeleição da Márcia, nós temos uma manchete que o povo rejeita políticos tradicionais. Então, essas manchetes de pós-eleição, elas são mais marcantes porque nós aumentamos a tiragem. O Jornal Acontece tem feito aqui em Cubatão todos os anos. O Jornal Acontece faz uma cobertura muito intensa das campanhas, né? E quando acaba a eleição, assim que acaba a eleição, a gente tira realmente um extrato de tudo que aconteceu e aumenta a tiragem, a gente fica com aquela ideia que a cidade inteira lê. Então, essas manchetes pós-eleição, a gente procura dar uma apimentada, uma caprichada, e elas me deixam muito satisfeito. Só para finalizar a pergunta dele, estava falando aqui da Câmara, eu cheguei a fazer um artigo no meu jornal, que a Câmara vai renovar 100%, terá 100% de novos vereadores, né? O pessoal não entendeu muito bem o título, mas é o seguinte, a Câmara aumenta para 15 vereadores, né, no ano que vem. Eu já subtraio da disputa 4, os 4 que você citou, nós iremos para 7, em tese, disputando reeleição. E de 7, tradicionalmente, a tradição que nós temos dos que disputam a reeleição, no máximo a metade, um pouco mais da metade se reelege. Então, nesse momento conturbado da política, eu não acredito que se reeleja desses 7 que ficarem para disputar mais do que 4. Portanto, se elegerão, no meu entendimento, nas próximas eleições, 11 novos vereadores. Por isso, o título da matéria é uma renovação de 100%, porque tem 11 e terá 11 novos vereadores na próxima legislatura, acredito eu. Ainda falando dessa questão do jornalismo, Cido, material humano para a sua redação, para uma redação em Cubatão, algo fácil de se encontrar na cidade, a cidade tem valores a oferecer? Olha, eu gostaria muito de poder aproveitar melhor a mão de obra que tem na cidade. Porque a mão de obra precisa ser trabalhada, né? E geralmente é uma pedra bruta, né? Principalmente os jovens que saem da faculdade. É um diamante que precisa ser trabalhado, precisa ser polido. Então, infelizmente, nós não temos uma empresa com capacidade para explorar isso. Se nós tivéssemos, eu acredito que nós teríamos um resultado bastante satisfatório. Agora, o Jornal Acontece, ele sobreviveu durante muito tempo, né? Então, eu tenho um começo assim, sem capital. O começo da nossa empresa começou simplesmente de um sonho, sem dinheiro, sem o devido know-how. Depois teve a questão do entrave político, que nos amarrou por muitos anos. E as dificuldades, hoje nós estamos com um país em crise. Então, infelizmente, a gente não tem condições de absorver essa demanda. Mas tem muita gente boa em Cubatão e a gente acaba tendo muitos colaboradores também, né? Muitos participam conosco da forma de colaboração. Nós temos muita mão de obra aqui. Se tivéssemos uma estrutura suficiente para absorver essa mão de obra, o resultado seria muito positivo. Takashi.
Não, você falou sobre a formação de profissionais em Cubatão de qualidade para a área de comunicação. Você acha que o fato da cidade ser historicamente formada ao redor de indústria e basicamente já tem aquela pressão dos pais desde pequenininho, ó, você vai fazer um ensino médio, vai fazer o curso no Senai e depois você vai seguir a carreira na Uzi Minas. Então, ou o da foco Petrobras, do vereador já é voltado para formar um profissional de indústria. Talvez você ache que a cidade ela tem de abrir para novas possibilidades, já que agora a indústria sofre com uma crise. Por exemplo, uma universidade que forme jornalistas aqui na cidade, forme médico e forme tantas outras profissões? É que nós não temos tanta demanda, né? A cidade ela vai ter que se reinventar com a decadência da indústria, né? Esse mercado tem sofrido, principalmente desde 2008, da crise de 2008, né? A indústria vem se retraindo muito, né? E agora com essa questão aí da Uzi Minas, que no meu entender é praticamente irreversível, eu acho salutar quem defende a bandeira. O jornal, inclusive, engrossa essas fileiras de quem defende que a Uzi Minas não deve ser fechada, temos que lutar para que isso não aconteça. Isso a gente tem que fazer. Mas a realidade dos fatos é que nós vemos uma situação muito difícil de ser revertida. Então a cidade tem que se reinventar. Com relação a profissionais de Cubatão, aqui nós temos poucos em Cubatão, pouca gente envereda por esse caminho. Mas pelo mercado da região e o mercado da cidade, que é muito pequeno, e o mercado regional, eu acho que o número está satisfatório. Não vejo a necessidade de muita gente enveredar por esse caminho, até porque não há como absorver, não teria como absorver essa mão de obra. É mais um momento de se reinventar mesmo, de procurar inclusive outros mercados. Nós vivemos num país aberto, as pessoas têm que ter a maturidade, que nem sempre é possível se formar e ficar ali do lado do papai e da mamãe. Às vezes a pessoa tem que voar um pouco mais longe e estar com a mente aberta para aproveitar oportunidades. Cido, teu jornal vai passar pela 5ª eleição municipal. Vocês participaram, através da informação, das eleições de 2000, 2004, 2008, 2012 e agora 2016. Pelas experiências que vocês já viveram, qual o caminho a ser tomado, a linha editorial? É efetivamente o momento mais perigoso, que é aquele que você pede para o teu staff, para os teus repórteres? Cuidado no que vão escrever, porque isso pode se tornar uma arma, inclusive, contra aqueles que compõem o jornal? Olha, é um momento que eu considero, assim, no Estado do Jornal acontece, que nós estamos seguros, amadurecidos e tranquilos com relação aos problemas que nós vamos passar, que serão os mesmos problemas, uma repetição dos problemas que passamos anteriormente, guardadas as suas devidas proporções e peculiaridades. A gente cobre eleição municipal, né? Então, todas as notícias relevantes, nós marcamos em cima no cartório eleitoral. Todas as notícias relevantes nós publicamos em primeira mão. E, infelizmente, a classe política não tem a maturidade, não é, para entender isso. Então, Ademir Quintino, você é candidato a vereador, seu registro foi cassado por tal motivo. Isso vai se é relevante, vai virar manchete. É muito provável que esse candidato fique chateado com o jornal. Então, nós vamos dar a notícia e muitos candidatos ficarão chateados com o jornal. Porque o que, infelizmente, o candidato quer é que o jornal vista a bandeira daquele candidato. Então, ele e os seus correligionários querem isso. Então, quando sai uma notícia positiva, uma notícia negativa, então está todo mundo no calor do pleito, né, com os ânimos exaltados. Então, o jornal, nós sabemos pelo que nós vamos passar, estamos preparados para isso e vamos manter a mesma postura que mantivemos nas últimas eleições, de cobrir tudo o que acontece. Teve um vereador, que eu não vou citar o nome, mas que ele teve problemas eleitorais e nós informamos, né? Quando teve o registro... Durante véspera de eleição ou não? Véspera de eleição, depois de eleito, e tudo nós informamos. Notícias negativas e notícias positivas. Reverteu o quadro em São Paulo, manteve o quadro positivo em Brasília, sofreu um outro pedido. Tudo isso nós demos. E aí, notícias negativas
para a vista de quem é noticiado, não para a vista do jornal. Para a vista de quem é noticiado. E uma vez ele, você é meu inimigo, está a serviço de não sei quem, porque você deu essas notícias. Né? Então você está marcando contra mim. Mas o senhor não observou que quando o senhor reverteu positivamente, quando o senhor obteve sucesso, nós demos o mesmo destaque? Deu mesmo, o cara nem viu. Então o político fica tão focado, achando que... atrás dos inimigos. Acha que todo mundo, quem não bateu palma para ele é inimigo, não é? E ele acaba não entendendo que dentro de um trabalho de comunicação ele não consegue entender essa amplitude. E eu não levo isso para o campo pessoal porque eu aprendi, graças a Deus, a me colocar no lugar do outro, né? Talvez se eu estivesse no lugar do político, e a gente entende uma tensão de uma campanha eleitoral. O cara vê uma notícia negativa no jornal, é um fato, mas ele já acha que o jornal quer acabar com a vida dele, já acha que o jornal está contra ele, está a favor do outro candidato, e o correligionário dele já bota fogo na lenha ali para mostrar que está do lado do candidato, eu te defendo, vou lá tacar pedra no jornal e tal. Isso em cidade pequena acontece muito, a gente passa muito por isso. Eu já tive alguns episódios na minha trajetória, vocês devem imaginar, de ameaça de morte. E tive uma vez uma ameaça real, não vou citar nomes, mas uma vez, eu não sei se o Márcio lembra disso, que uma vez explodiu meu carro, lá na Vila Natal, e mandaram uma bomba para explodir meu carro quando eu saísse, era um grupo de 3 para fazer o serviço, só que um era meu amigo, muito meu amigo, se arrependeu na hora, me ligou, Cido, sai, puxa o carro daí. E eu puxei o carro e estou aqui hoje para contar a história, né? Então esse foi o episódio mais relevante. Mas nós temos vários outros episódios. Hoje as pessoas respeitam mais. Acho que não teríamos tanta radicalidade. Mas, evidentemente, que cara feia a gente vai passar durante o pleito do ano que vem, mas estamos preparados para isso. Cido, bissemanal. Você começou como semanal, bissemanal. Você tem um conteúdo que abrange 2 cidades, mais especificamente. Se tornar um jornal diário, uma possibilidade, um sonho, ou nunca passou pela sua cabeça? Um projeto que deixou de existir, porque demorou muito para se concretizar e agora a gente tem que se reinventar. Nós estamos, né, Felipe, na contramão do impresso, né? Ele fez uma pergunta nesse sentido. Além disso, a crise também colabora. Então, hoje, ele está fora de cogitação, porque o jornal ele tem que se reinventar. Então, estamos no momento de pensar em se reinventar por causa da questão editorial, uma vez que a internet está assumindo uma proporção que nós ainda não conseguimos entender direito dentro desse mercado, como é que isso vai funcionar, como é que as mídias vão ter que se reposicionar. Então, hoje, e mais peculiarmente diante da crise, Márcio, hoje nós estamos pensando em sobreviver e se reinventar. Então, o que outrora foi um projeto, porque quando o jornal deixou de ser semanal para ser bissemanal, era um passo para se atingir o objetivo que era se tornar diário. Mas esse objetivo hoje, pelo menos nesse momento, ele foi deixado de lado, porque a gente está focado na sobrevivência e em se reinventar editorialmente. Cido, a gente estava discutindo soluções para sair da crise da indústria e reinventar a cidade de Cubatão como cidade. Sugerir a criação de universidades para a formação de profissionais na área de comunicação. Mas tem um ponto que me chama a atenção. Todas as outras cidades na região, elas recebem muitos turistas em qualquer feriado, né? Praia Grande, São Vicente, Santos, Litoral Norte. Cubatão, infelizmente, isso não acontece. Você acha que, contrariando todas as expectativas, Cubatão pode se tornar um polo turístico? Acho muito difícil. Eu sei que não é politicamente correto, não é agradável o que eu estou falando aqui, mas eu vejo como inviável. É evidente que nós temos uma Secretaria de Turismo, e eu acho que ela deveria funcionar, porque não funciona. Não sei nem se tem ainda, deve ter, né? Tem secretário tudo lá direitinho. Não sei como é que... Teria que funcionar e tenho que explorar. Nós temos belezas aqui em Cubatão, nós temos trilhas aqui em Cubatão, dá para explorar, tem muito campo para explorar? Tem. Mas não vamos competir com Guarujá, com Santos. Isso nunca será uma fonte de renda significativa para a cidade. Agora, no momento de crise, o que nós temos
é que crescer. Eu vejo a crise como um momento muito satisfatório, muito positivo, sabia? Eu sou sincero quando digo isso. O que é uma crise? Você tem um problema respiratório, suponhamos. Aí você não cuida, né? Deixa para lá, um dia fica pior, um dia fica melhor. Você vai alimentando isso, não é isso? Você vai alimentando um problema. Até um dia que você tem uma crise. Então, a crise é quando aquela sujeira que você... A crise vem quando se torna insustentável, quando o sistema ele se torna insustentável. Está tudo errado. Você precisa arrumar, você precisa deixar de jogar a sujeira debaixo do tapete e você precisa reencontrar a sua missão como pessoa, a sua missão como empresa, a sua missão como cidade. Então, é um momento em que todos nós temos que aproveitar para nos reencontrarmos e para analisar o que estava errado. Quando nós seguimos fora da nossa vocação, nós caminhamos para a crise. O Brasil seguiu para fora de sua vocação, o Brasil escondeu os seus problemas, o Brasil empurrou com a barriga e, graças a Deus, nós chegamos na crise, que é a oportunidade. Nós repassarmos tudo isso a limpo e caminharmos pelo caminho certo. Peculiarmente, Cubatão tem essa oportunidade, né? Nós vivemos muito tempo, como você mesmo disse, olha, vou preparar o meu filho para ir para a indústria. Mas há quanto tempo já era perceptível que o caminho não era mais esse? As pessoas, se não viesse a crise agora, do jeito que veio, de uma forma mais contundente, as pessoas continuariam pensando dessa forma, né? Formar o seu filho para ir trabalhar numa indústria, sendo que não tem mais capacidade de absorção para isso, não tem mais crescimento para isso há muito tempo. Então, a crise nos faz enxergar e consertar o que está errado. Não, só agradecer ao Cido, acho que foi um aprendizado. Ele falou da história dele, fez o papel também de analista político. A gente falou dos problemas da cidade. Eu vou aproveitar o ensejo, Cido. Você tocou muito no assunto do jornalismo impresso. E o rádio está morrendo? Só vão sobrar as grandes? Porque cada vez menos profissionais de qualidade participam do rádio. A gente só vê em demissão. Isso também deixa um aspecto ruim para aquele que é profissional de comunicação, que já é tão concorrido a chance para que ele entre no mercado. O rádio também está acabando? Eu vejo numa situação tão complicada para o rádio quanto o do jornalismo impresso, ou até pior. Quando eu enveredei por esse caminho do jornalismo impresso, você lembra, o Ademir, você continuou no rádio, eu já não acreditava mais no poderio do rádio, né? Embora eu tivesse uma facilidade, tivesse uma audiência boa, eu entendi que naquele momento não era o caminho. Porque nós tínhamos uma AM, lembra a época em decadência? Porque os comunicadores comunicavam na AM, não é isso? Exato. Então a AM já estava, naquela época, há 15 anos atrás, já estava em decadência, já estava para fechar. E a FM colocava os caras para tocar música e falar o nome da música. Então não tinha comunicação mais. Aí eu falei, bom, não dá para eu comunicar aqui. Então, naquela época, o rádio, para mim, já estava seguindo por um caminho que levaria a um insucesso. Porque para ouvir música, eu escolho as minhas músicas, gravo no pendrive, enquanto no meu carro escuto. Então, a rádio teria que fazer um esforço muito grande para sobreviver, com muita criatividade, com muita promoção, né? Que foi o que aconteceu com as FMs nesses últimos anos. Só que, doravante, com a acessão da internet, realmente é um momento crítico, tem que se reinventar. Mas tem profissionais que lá se destacam, né? Como é o seu caso. Eu não sei quando esse programa vai ao ar, se você já estará comemorando o prêmio ou não, né? Mas, de todo caso, eu quero parabenizar você. Nós fizemos uma reportagem no Jornal Acontece. Muito obrigado pela reportagem. Espero que bastante gente tenha lido isso. Deve repercutir aí nas redes sociais, na internet. E um grande destaque, quando eu falei que naquela nossa época de rádio, né, nós lançamos alguns talentos aí, e você é um desses, né? Praticamente foi um treino para você naquela época, lá com os boletins esportivos, e está se destacando aí a nível estadual, setorista aqui do Santos, está ali sempre com o Neymar aparecendo nas fotografias. Eu não sei se você já foi para Barcelona ou vai para ter esse contato, mas eu sei que você tinha amizade com ele lá na época que ele estava aqui no Santos. E eu fico feliz que a gente vê, existem outros profissionais da época também que estão se virando, estão se dando bem, e a gente fica feliz por fazer parte dessa história. Sua observação sobre os prêmios Melhor Repórter Esportivo, né?
E melhor blog esportivo, o melhor blog tem 7 anos. Então já é um tempo considerável, né, em termos de... Em termos de internet é muito tempo, né, Cido? É verdade. O menino está se virando. É um menino esperto, né? É. Garoto esperto. Bom, e também parabenizar por ter aceitado o nosso convite, o programa hoje de estreia, né? E que o futuro, que 2016 nos traga boas novidades, tanto no ramo político, como também na nossa profissão, no jornalismo. Olha, eu agradeço, fico lisonjeado por abrir, por estrear esse programa, e algumas perguntas que me foram feitas aqui com relação à questão política. Eu acredito muito que a comunidade cubatense amadureceu, e eu quero dar um conselho para quem quiser ser o próximo prefeito de Cubatão: fale a verdade, não é? Fale a verdade, assuma a sua verdadeira postura, não tente enganar os outros, porque o eleitor, ele tem evoluído muito, ele observa muito e terá a sabedoria necessária para escolher o melhor caminho. Não vai ser enrolado fácil, isso que eu quero dizer. Para encerrar, quem é o Cido Barbosa, by Cido Barbosa? Olha, nesse momento da minha vida, eu sou uma pessoa que estou procurando me encontrar comigo mesmo. Depois dos 40, você ainda vai ter essa oportunidade, viu, Felipe? Estou perto. Vai ter essa oportunidade. Chega um momento da vida do homem que ele precisa se redescobrir como pessoa, não é? Que legado que eu vou deixar? Então, eu olho para dentro de mim com satisfação, com gratidão, viu, Márcio? Eu sou uma pessoa grata por tudo que Deus me proporcionou, por tudo aquilo que eu fiz na minha vida até agora. Então, uma pessoa que não tem arrependimentos, uma pessoa grata e uma pessoa madura no sentido de entender o outro, de saber se colocar no lugar do outro, de não julgar o outro, porque cada pessoa tem a sua conjuntura, tem o seu momento de vida. E me considero ainda uma pessoa que está aqui para servir, para deixar algum legado, para gerar alguma transformação no meio em que vive, no caso na minha cidade, e muito seguro dos meus erros, não tenho nenhum problema com os meus erros, com os meus defeitos e com as minhas dificuldades, porque todos os têm, e a cada dia eu procuro aprender com eles e reencontrar a minha missão aqui na Terra. Suas considerações? Olha, basicamente a satisfação de abrir esse programa, né? Eu não sei o motivo da honra, mas saibam que eu me sinto lisonjeado pela importância do programa, pelo que essa casa representa, independente do mérito. Aqui nós temos 11 vereadores que representam Cubatão. Então, quando alguém me pergunta, olha, como é que é a cultura do povo cubatense? Vai lá na Câmara, assiste uma sessão. É aquilo. É bom, é ruim, seja o que for. Eu sinto que essa casa, ela é, dentro do processo democrático, ela é legítima representante do povo cubatense. E a satisfação de ser entrevistado por vocês, né? O Márcio, o Ademir da minha época, o Felipe, um moleque, né? Se assim me permita, um moleque, um garoto bom, que está trilhando pelo caminho certo e que ainda vai dar muita alegria para a nossa cidade, para a nossa região. Muito obrigado. E assim vamos chegando a um final deste Sabatina, agradecendo a participação de Felipe Takashi, também Ademir Quintino, agradecendo sempre a sua audiência, agradecendo a participação do nosso convidado Cido Barbosa. Fiquem com Deus e até o próximo Sabatina.